Olá, irmãos. Passando para deixar mais uma reflexão para vocês, e espero que esta reflexão de hoje possa ser útil de alguma forma a alguns de vocês. Na realidade, essa reflexão de hoje ela vai ser o resumo de uma mensagem que eu dei para os jovens há cerca de 2 meses atrás, a pedido do irmão Pepe. Então, de antemão, já peço desculpa a alguns dos jovens que estavam naquela ocasião, que já ouviram a mensagem, né? Então vai ser repetitivo para eles, eu já peço desculpa de antemão. Mas antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de relembrar um pouco o que foi dito na minha mensagem anterior. Quem teve oportunidade de ver o vídeo, né, de ouvir, é, como tem sido na prática o resultado daquela mensagem em sua vida cotidiana. Você tem conseguido gerir melhor o tempo que você tem mais hoje, o tempo que está te sobrando, ou você não tem conseguido gerir este tempo de forma a dedicar mais ao seu relacionamento com Deus? Você tem dedicado este tempo ao Deus televisão, ficando o dia inteiro na frente da televisão, vendo as reportagens com as atualizações dos números de pessoas contaminadas, do número de mortes? Você tem se dedicado ao Deus Netflix, ficando na frente da televisão ou no celular assistindo Netflix o dia inteiro? Ou você tem dedicado ao Deus WhatsApp, ficando o dia inteiro recebendo mensagens e repassando? Ou você tem dedicado ao Deus Eu, ficando o dia inteiro deitado na rede, de perna para cima, ou comendo, bebendo e dormindo? Ou você tem conseguido gerir esse tempo e dedicar ao nosso Deus verdadeiro, ao Deus que nos deu a vida, ao Deus que é soberano, ao Deus que controla todas as coisas e ao Deus que nos dá a salvação? Como tem sido a sua experiência, de maneira que você não, que nós possamos ser não somente ouvintes da palavra, edificando a nossa mente e o nosso intelecto com mais conhecimento, mas também sermos praticantes da palavra. Não gostaria, porém, de ser mal interpretado pelos irmãos, achando que eu estou tocando no assunto da mensagem anterior, como que se estivesse cobrando dos irmãos um resultado prático daquela mensagem na vida cristã cotidiana de vocês. Não, é porque como o nível de nosso relacionamento com Deus, ele é basicamente diretamente proporcional ao tempo que a gente dedica a este relacionamento, e a mensagem anterior eu falei muito sobre tempo, hoje eu falarei sobre relacionamento, então eu darei algumas pinceladas, eu darei algumas palavras relacionadas também ao tempo que a gente dedica a este relacionamento. Mas então, voltando à nossa meditação de hoje, no encontro então que eu tive com os jovens, eu comecei fazendo uma pergunta para eles: quem é Deus para você? Eu gostaria que a gente também pensasse neste momento: quem é Deus para nós? Né? Então houve um pouquinho de silêncio, como de costume, e depois eles começaram a se soltar e falar quem era Deus para eles. Mas eles falaram quem era Deus para eles numa visão conceitual, que é o correto. A gente sempre imagina essa pergunta como sendo de uma maneira geral, de uma forma conceitual, quem é Deus para você. Então eles começaram a dar as opiniões deles, praticamente todos participaram, deram a opinião de quem era Deus para eles, mas na realidade o que eu queria, e por isso eu repeti a palavra, eu repeti a pergunta para eles, e repito também agora para vocês, quando eu falo quem é Deus para você, eu gostaria que fosse uma resposta mais introspectiva, que fosse, na realidade, quem é Deus para você no íntimo, quem é Deus para você, qual o relacionamento que você tem com Deus, o que Deus tem feito para você, não de uma forma geral, conceitual, mas quem é Deus em você, para você, quem é Deus na sua vida. Então, quem é Deus para você? Qual tipo de experiência você já teve ou tem tido com Deus? Experiência que eu falo é experiências espetaculares, no sentido de Deus ter feito alguma coisa extraordinária em sua vida que você não conseguiria ter feito sem Deus. Qual tem sido essas experiências? Você tem tido essas experiências em sua vida? Deus agindo de uma forma espetacular, fazendo até milagres em sua vida? Você tem tido esse tipo de experiência? Você tem tido experiência em sua vida de Deus te usando de forma espetacular,
te capacitando a fazer algo para o qual você não se sentia e não era realmente capacitado? Então, qual que é o nível de intimidade, qual que é o nível de relacionamento mesmo que você tem tido com Deus? E naquela época, então, naquele encontro, eu procurei ilustrar duas experiências de personagens bíblicas e seus relacionamentos e suas experiências com Deus. A primeira experiência eu chamei de um relacionamento fraco. Não fraco no sentido de dizer que a personagem, a pessoa deste episódio era uma pessoa fraca, mas no sentido de, espero que vocês me entendam, no sentido de ilustração para o que eu quero transmitir hoje, de que não foi uma experiência de uma pessoa que tinha, pelo menos naquela época da narrativa bíblica, um relacionamento forte com Deus, um relacionamento íntimo que proporcionasse que ela tivesse uma resposta melhor ao que aconteceu. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, quando Samuel, então, entregue por sua mãe ao sacerdote Eli, ele serve ali a Eli, ele serve ao Senhor no templo, ele tem uma vida dedicada ao sacerdote, ele tem uma vida dedicada a servir a Deus no templo, e então, em uma determinada noite, Deus chama Samuel por 3 vezes. E nas 3 vezes, então, ele não consegue reconhecer a voz de Deus, ele não consegue reconhecer que aquilo era Deus chamando ele. Então ele vai até Eli e Eli fala para ele: Samuel, se te chamar de novo, responda, porque é Deus que está falando com você. Então, qual tem sido a nossa experiência com Deus nesse sentido? A gente tem ouvido o chamado de Deus? Deus tem falado conosco? Nós temos dado abertura para que possamos ouvir o que Deus tem a falar conosco? Ou nós temos dado as costas, nós temos tampado nossos ouvidos para não ouvir, com medo de que, se a gente ouvir o que Deus tem a falar conosco, nós seremos chamados a servi-lo de uma forma diferente, nós seremos chamados a ter uma intimidade maior com Ele, nós seremos chamados a dedicar tempo maior nesta intimidade com Ele, porque talvez a gente até seja como Samuel, talvez a gente até dedique bastante tempo ao trabalho da nossa igreja, talvez a gente até dedique bastante tempo a servir a Deus de alguma forma, mas a gente não tem dedicado tempo para conhecer a Deus na intimidade. Nós trabalhamos para Deus, nós servimos a Deus, nós trabalhamos na igreja, nós servimos a igreja, nós servimos ao corpo, mas nós não temos tido a intimidade com Deus. Nós não temos tido a experiência de dobrar o nosso joelho diante de Deus e nos relacionarmos com Deus pessoalmente, intimamente, de ouvir a voz dele. Nós não temos tido o tempo, o relacionamento de ler a palavra de Deus, de nos deleitar na leitura da palavra de Deus. O que seria, comparado com a experiência de Samuel, um relacionamento fraco. Entendam que eu estou falando fraco no sentido apenas ilustrativo na mensagem que eu tenho para transmitir a vocês hoje. O segundo tipo de relacionamento que eu gostaria de ilustrar com os irmãos é um relacionamento que eu vou chamar de forte, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, ele vai contar aquele episódio que todos vocês devem conhecer, em que há uma guerra entre Israel e os filisteus. Então, é proposto pelos filisteus que Israel eleja um único homem para enfrentar o gigante Golias, o filisteu, e assim seria dado o resultado daquela batalha, sem precisar que todos se guerreassem. Acontece que os estudiosos dizem que Golias tinha, vejam só, no mínimo 2 metros e 22 centímetros e no máximo 3 metros e 35 e 37 de altura, uma média então de 3 metros e 14 centímetros de altura. Além disso, Golias vestia uma couraça escameada que pesava 6.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilos, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, 6 quilos. Fora seu escudo, o capacete, as grevas, que é uma espécie de botas,
espada e a haste de sua lança. A armadura de Golias pesava mais de 63 quilos. Se calcularmos o IMC, o índice de massa muscular de Golias, pela sua altura, ele pesaria em média 265 quilos, fora a sua armadura. Quem, em plena sã consciência, teria coragem de enfrentar um homem deste? Eu? Você? Nem os guerrilheiros acostumados, homens de guerra, batalhadores dos israelitas, nenhum deles se atreveu a enfrentar o gigante Golias. Até que de repente chega lá o mais improvável dos adversários de Golias, Davi, um rapazinho que nunca tinha ido para uma guerra, que nunca tinha vestido uma couraça. Então, ele se dispõe a enfrentar o gigante Golias e ele é até advertido pelo rei Saul de que era impossível ele participar daquela batalha e sair vencedor, que ele seria literalmente esmagado pelo gigante Golias. Ao ponto de que Saul tenta vestir então a armadura, a couraça em Davi, e Davi não consegue andar com todo aquele aparato. Ele então se propõe a ir sem aqueles EPIs, dizendo assim, e ele então resolve enfrentar Golias. Mas por que Davi resolveu enfrentar Golias? Davi resolveu enfrentar Golias porque ele já tinha experiências anteriores com Deus. Ele conta para Saul que enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu pai, a ovelha era atacada por leão, era atacado por urso, e ele ia lá, tirava a ovelha daqueles animais e matava os animais. E ele tinha consciência de que quem fazia aquilo não era ele propriamente dito, mas quem fazia aquilo era Deus através da vida dele. E que naquela batalha contra Golias também não seria ele quem batalharia, não era ele quem estava sendo ofendido, não era o povo de Israel que estava sendo ofendido, mas quem estava sendo ofendido era Deus, e quem batalharia por ele era Deus. Então ele resolve encarar o gigante Golias e vence o gigante Golias de uma maneira extraordinária. Mas se nós fizermos uma comparação, se ao invés de Davi chegasse ali Samuel, naquele tempo ainda novo, quando ele ainda não conhecia a voz de Deus, será que ele se ousaria a enfrentar o gigante Golias, sem nem ao menos conhecer a voz de Deus? Eu creio que não. Não por covardia, mas porque ele era uma pessoa racional e sabia que por ele mesmo ele não teria condição nenhuma de enfrentar aquele gigante. Da mesma forma, acontece em nossa vida. Quais são os Golias que têm tido diante de nossas vidas? Quais são as grandes batalhas que têm se apresentado diante de nós? E quando essas batalhas se apresentam? E quando esses Golias se apresentam diante de nós? Nós temos tido experiências anteriores com Deus que nos capacitem a confiar em Deus, a confiar que Deus vai estar ao nosso lado e conseguimos então enfrentar esses Golias, conseguimos enfrentar esses gigantes que aparecem a cada dia em nossas vidas? Ou nós não temos tido experiências com Deus, experiências de pastorear uma ovelha, como Davi pastoreava, experiência de matar um leão, como Davi matava, matar um urso, como Davi matava, e depois enfrentar Golias? Nós temos tido esse tipo de experiências com Deus gradual em nossas vidas? E por que muitas vezes nós nos recuamos diante dos Golias que se aparecem diante de nós? E eu não estou falando aqui simplesmente de milagres, de experiências miraculosas, de experiências extraordinárias, mas vamos supor que o Golias seja uma atividade que a gente tenha que executar para Deus. Vamos supor que a gente tenha que pregar, que a gente tenha que ensinar na escola bíblica. Nós temos tido esta caminhada com Deus gradativa ao ponto de enfrentar os Golias quando eles se apresentam em nossas vidas? Trazendo para este exemplo de pregar, de ensinar na escola bíblica, nós temos tido experiência de falar de Jesus
em nossa casa? Tendo dado esse primeiro passo, nós temos tido a experiência de falar com Jesus aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola? Nós temos nos disposto a trabalhar na igreja? Nós temos nos disposto a ensinar na escola bíblica? Nós temos nos disposto a pregar? É claro, eu não estou falando aqui que nem todos vão ter o mesmo Golias de pregar. Isso é apenas uma ilustração. Cada um sabe qual é o Golias que ele tem que enfrentar. Eu não estou falando aqui que todos nós temos que nos dispor a ensinar na escola bíblica. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa sabe o dom que ela tem sido agraciada por Deus, cada pessoa sabe qual que é o Golias que ela tem que enfrentar. Mas de qualquer forma, todos nós temos os Golias em nossas vidas e todos nós temos que estar confiantes de que quando esses Golias surgirem em nossas vidas, nós estaremos capacitados por Deus, nós estaremos amparados por Deus para enfrentar tais situações. E como que a gente se prepara para essas situações? A gente tem que preparar para essa situação começando por conhecer a Deus. Se a gente não conhecer a Deus, como que a gente vai confiar em Deus? Como que a gente vai confiar em quem a gente não conhece? Não é mesmo? Então, qual tem sido o seu tempo diário de intimidade com Deus? 10 minutos? 15? 30? Qual tem sido o seu tempo de leitura bíblica com Deus? 10 minutos? 15? 30? Isso, de uma forma genérica, vai ditar o número de intimidade que você tem com Deus e o tanto dessa intimidade que você quer adquirir com Deus. Muitas vezes, falta em nossa vida é fé. E a fé salvífica, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas não é esse tipo de fé que eu estou me referindo. A fé que eu estou me referindo é aquela fé que nos encoraja, que nos edifica, que nos fortalece para enfrentarmos os nossos Golias, as dificuldades, as divergências que surgem em nossas vidas. E a gente aprende muito, a gente é fortalecido vendo os exemplos bíblicos de irmãos nossos do passado que exercitaram a fé e que conseguiram vencer as dificuldades que se apresentaram diante deles. Da mesma forma, nós conseguimos aumentar a nossa fé, nós conseguimos ser edificados pelos testemunhos dados pelos nossos irmãos hoje que enfrentam problemas e também conseguem vencer as dificuldades. Isso faz com que a nossa fé aumente. A gente pegando, por exemplo, aquela galeria de fé de Hebreus 11, onde fala de tantas pessoas ali, pessoas comuns, pessoas como nós. Vai falando que pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Raabe, pela fé Jefité, pela fé Baraque. Aquilo foi escrito na época dos apóstolos, mas se continuasse até hoje e fosse escrito daqui a 20 anos, teria nessa galeria de fé, pela fé Carlos, pela fé você, seu nome, o nome de quem está ouvindo essa mensagem hoje? Nosso nome estaria ali escrito na galeria da fé contemporânea? Na época, eu dei um outro exemplo para os alunos, que estava bem recente, um acontecido, que foi a morte de Kobe Bryant. Todos vocês devem ter ouvido falar dele, aquele jogador de basquete americano que faleceu naquele desastre de helicóptero. E eu vi certa vez, depois da morte dele, um artigo, uma postagem no LinkedIn, se não me engano, sobre a vida de Kobe Bryant. E nessa postagem fala que quando ele tinha cerca de 12, 13, 14 anos, não me lembro ao certo, ele fez um jogo de basquete em que ele não marcou nenhum ponto. E ele chegou em casa muito decepcionado. E o pai dele disse a ele, Kobe, o jogo que você marcar 0 ponto e o jogo que você marcar 60 pontos não fará diferença para mim. Eu continuarei te amando da mesma forma, com você marcando 0 ponto ou marcando 60 pontos. E aquilo foi um diferencial na vida dele. A partir daquele dia, ele passou a treinar para ser excelente naquilo que ele fazia. Então, ele acordava cedo, treinava sozinho, depois treinava junto com as outras pessoas, terminava o treino com as outras pessoas. Ele continuava treinando, buscando sempre a excelência, buscando sempre ser melhor do que os outros. Então, ele se tornou profissional, um grande profissional, e continuou na mesma cadência. Ele chegava no treinamento mais cedo que os outros,
começava a treinar, os outros iam embora e ele continuava treinando cada vez mais. Para quê? Para que ele fosse melhor do que os outros. É o que ele disse. Se ele treinar várias vezes um tipo de jogada, de maneira que aquilo fique uma jogada comum para ele, no dia que ele estivesse num jogo, num momento decisivo, e ele precisasse executar aquela jogada, aquilo não seria novidade nenhuma para ele e ele conseguiria executar da forma mais simples possível. E se algum dia algum adversário tentasse fazer o que ele fazia, que era treinar, quando esse adversário começasse a fazer isso, ele estaria anos à frente do adversário, porque ele já treinava há anos, ele já usava essa tática há anos. Então, trazendo isso para o nosso dia, nós precisamos buscar a excelência. É claro que nós temos que buscar a excelência em nossa vida, como o pastor Felipe não gosta que fale, mas eu vou falar aqui, né, pastor Felipe, só para poder te dar uma puxadinha, na vida secular. É claro que nós precisamos buscar a nossa excelência no nosso trabalho, nós precisamos buscar a excelência no nosso relacionamento familiar, na nossa vida escolar, nós precisamos buscar a nossa excelência no serviço que nós prestamos à igreja, nós precisamos buscar a excelência em tudo que nós fazemos. Mas, acima de tudo, nós precisamos buscar a excelência no nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos tendo um tipo de relacionamento com Deus fraco, às vezes nem ouvindo a voz de Deus, às vezes ouvindo e fazendo de conta que não estamos ouvindo, nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude. Nós precisamos dedicar mais tempo a Deus, buscar a face de Deus, clamar que Ele venha transformar o nosso coração, clamar que Ele venha nos dar alegria, prazer, deleite em ler a palavra de Deus, como os salmistas tantas vezes falam. É tão bonito a gente ler aquilo, o salmista falando que tinha deleite em estar na presença de Deus, tinha deleite em ler a palavra de Deus. É tão bonito isso, a gente precisa disso para nossas vidas. Nós precisamos buscar a excelência para as nossas vidas. Então, a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje é essa. É que a gente busque a excelência. É que a gente busque cada vez um relacionamento mais forte com Deus, para que quando os Golias se apresentarem diante de nós, nós estejamos prontos para a batalha, não confiantes em nós mesmos, mas confiantes em Deus, que nos dará a vitória pelo conhecimento prático que nós temos tido de nosso relacionamento com Deus. Fiquem todos em paz, que todos sejam guardados por Deus e que todos nós possamos buscar essa excelência no relacionamento com Deus a cada dia.